Então, tudo bom? Continuando falando sobre o segundo reinado, a época que Dom Pedro II está governando o Brasil, tá? A gente vai falar agora sobre um momento que a gente teve um surto industrial nessa época, né? Como eu falei para vocês, o segundo reinado ele é cheio de mudanças, cheio de situações diferenciadas em relação aos outros períodos que nós estudamos até agora. E quando eu falo do segundo reinado, eu vou falar de um surto industrial. Então é um momento em que nós vamos ter a possibilidade de ter uma indústria no Brasil. Vai existir uma industrialização, mas essa industrialização ela vai ser uma coisa muito efêmera, ela vai passar muito rápido, então por isso que eu chamo de surto industrial. E esse surto industrial está relacionado a essa questão Era Mauá. Bom, vamos lá. Era Mauá recebe esse nome porque o cara que vai ser responsável por esse surto industrial, ele vai receber o título de Visconde de Mauá e de Barão de Mauá. Ele se chama Irineu Evangelista de Souza, como eu coloquei aqui no quadro para vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, ele tem a biografia, tem um livro ótimo que foi feito a respeito da biografia dele, e também tem um filme que o ator principal, inclusive, é o Paulo Betti, que um filme brasileiro, que fala, o filme vai se basear nesse livro, nessa biografia, tá? É legal assistir, eu acho, se você não está com muito tempo, se você está estudando muito, pega o filme para assistir. Agora, se você tiver um tempo, gostar de ler, não sei o que, pega a biografia para ler, porque eu acho que vale muito a pena, super interessante. Bom, quando a gente vai falar desse momento, a gente vai chamar de Era Mauá, e desse cara chamado Irineu Evangelista de Souza, a gente chama de Era Mauá aquilo que é esse surto industrial. O momento em que o Brasil ele passa por um processo de industrialização, mas é uma coisa muito efêmera, é uma coisa muito, sabe? Ela é quase, não vou chamar de transitória, mas ela vai durar muito pouco tempo. Então, ou seja, a gente vai ter esse surto industrial, porque a gente vai falar de industrialização efetiva no Brasil, com Getúlio Vargas. Antes, depois a gente tem uma industrialização também, mas a industrialização de bens de consumo. E essa aqui não, isso aqui como se fosse um ensaio, um protótipo de industrialização que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá, esse Irineu Evangelista de Souza, quando você vai estudar a história dele, é muito interessante, porque ele vem de uma procedência muito humilde, ele era um garoto pobre, e ele consegue com 40 anos ser o homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo. Ele é um cara perspicaz, ele tem uma visão de futuro, ele tem uma visão de comércio, ele tem uma visão de negociação que é incrível, assim, né? Mas eu acho também, não só eu, isso que a história mostra, que ele tem essa perspicácia, que ele é um visionário, que ele consegue enxergar o capital a longa distância, ele consegue pensar assim, isso vai dar dinheiro, isso vai dar certo, não sei o quê. Mas se ele não tivesse uma condição política e econômica que favorecesse a isso, né, ele ia morrer na praia, como a gente diz. Por que ele ia morrer na praia? Vamos lembrar como é que é a história do Brasil nesse momento, né? Como que é a história do Brasil? Vamos lembrar que até a chegada da família real no Brasil, que foi em 1808, nós tínhamos, por exemplo, um alvará aqui no Brasil de 1785, alvará de 1785, criado pela Dona Maria, aquela que a gente vai chamar de a louca, em que proibia a gente terminantemente de ter qualquer tipo de manufatura no Brasil. O único tipo de manufatura que nós poderíamos ter naquele momento seria uma manufatura de roupa de escravo. Então, esse alvará da Dona Maria I, alvará de 1785, ele impossibilita a industrialização brasileira. Então, enquanto você tem Estados Unidos e outros países num processo, já falo Estados Unidos, porque em 1785 ele já são os Estados Unidos, já ficar independente. Quando a gente fala Estados Unidos independente e que já tem uma industrialização, você vai perceber um retardo na industrialização brasileira, principalmente porque nós sofremos muito, como quase todas as colônias de exploração, o pacto colonial. A gente não podia ter indústria, porque a indústria acaba, na verdade, dando uma liberdade econômica. Se você tiver indústria, você tem na verdade, a sua autonomia. E óbvio que para as metrópoles, essa autonomia não era uma coisa que eles queriam. Quando a família real chega no Brasil em 1808, uma das primeiras atitudes de Dom João é fazer o quê? A abertura dos portos das Nações Amigas. Então, quando Dom João ele faz a abertura dos portos das Nações Amigas, ele acaba com o pacto colonial. É como se ele falasse assim, a partir de agora o Brasil pode negociar com qualquer país, desde que fosse considerado uma nação amiga. Mas quem eram as nações amigas? Qualquer uma que não fosse
Rússia, França, Espanha é o amigos dos franceses, obviamente, amigos íntimos de Napoleão Bonaparte. E aí a gente se livra do pacto colonial. Quando a gente se livra do pacto colonial, o Dom João também dá permissão para a gente de ter indústria. Olha só, gente, é a faca e o queijo na mão, só falta cortar e comer. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Dom João chega aqui no Brasil, ele fala assim, ó, o alvará que minha mãe criou em 1785, ele não existe mais. Se você quiser industrializar, se você quiser ter indústria, você fica à vontade, pode montar a indústria que você quiser, vai estar tudo maravilhoso. E detalhe, eu vou abrir os portos do Brasil às Nações Amigas, ou seja, a gente não tem mais obrigação de fazer comércio só com Portugal, a gente pode estabelecer relações comerciais com qualquer país do mundo. Você fala, gente, que coisa linda, que coisa fofa. Só que o Dom João, em 1810, ele vai fazer aqueles famosos tratados de 1810. E quais eram os tratados de 1810? Aliança e amizade, comércio e navegação. E lembrem que aquele tratado de comércio e navegação falava que qualquer país que vendesse para a gente pagaria uma taxa de 24%, Portugal pagaria uma taxa de 16% e Inglaterra pagaria uma taxa de 15% para entrar com produto aqui no Brasil. Quando a Inglaterra vai entrar com produto no Brasil com uma taxa de 15%, cara, é muito baixa. Como é uma taxa muito baixa, é aquela coisa assim, e agora? E agora que a Inglaterra vai vender pra caramba pra gente, pagando muito pouco. Mesmo que Dom João criou uma possibilidade de industrialização no Brasil e falou assim, aquele alvará que minha mãe fez não tá valendo não. Ele criou a possibilidade, mas ele não incentivou isso. Então assim, eu te dou o direito, mas eu não te incentivo a. Então, ou seja, aqui no Brasil a gente poderia ter indústria a partir disso. Só que os produtos que entravam na Inglaterra tinham um preço tão barato, que não dava para competir, cara. Não dava para você competir com uma indústria que já existia há muito tempo. Não dava para você competir com um país super industrializado, com um produto entrando no Brasil com uma taxa super baixa. Não dá. Não tem condição. Não tem condição. Você, um pequeno produtor, um novo industrial, o cara que está montando uma indústria agora, o cara que está começando o processo industrial agora, você competir com uma indústria que já existe há muito tempo, fortalecida, a todo vapor e que consegue fazer com um preço muito mais barato, de qualidade muito mais barato. Então, na verdade, quando a família real chega aqui no Brasil, a gente tem a seguinte situação. Não existe mais o alvará da Dona Maria de 1785, que proíbe a industrialização. É permitida a industrialização, mas não é incentivada essa industrialização, coisa que nós já falamos nos vídeos lá atrás. Naquele vídeo que eu falo Chegada da Família Real, eu falo bem sobre isso, né? Muito bem. Só que daí, essa situação foi criada por quem? Por Dom João. O tempo vai passar, Dom João vai embora e o filho dele fica e faz a independência do Brasil. Então, em 1822, Dom Pedro vai lá e rompe com Portugal e faz a independência do Brasil. Uhul! Brasil independente, parabéns! Quer dizer, se o Brasil tem independente em 1822, tudo que o pai de Dom Pedro fez, que foi Dom João, esses tratados, por exemplo, de 1810, eles vão honrá-lo, acabou. Aquilo é passado, filho. Aquilo foi um acordo que Portugal fez, agora a gente não pertence mais a Portugal. Então a gente não vai ficar mais na mão da Inglaterra, ok? Mas a gente viu que a Inglaterra exigiu de Dom Pedro que, para que ela reconhecesse a independência do Brasil, que a gente reassinasse, renovasse os tratados de 1810 por mais 15 anos. Isso foi em 1825, mais ou menos, né? Mais ou menos, 1825. Então, o Dom Pedro falou assim, meu Deus, se eu aceitar essa condição, a Inglaterra pressiona Portugal e Portugal aceita a independência do Brasil. Então, Dom Pedro foi lá e assinou. Então, mesmo independente de Portugal, mesmo não tendo mais nada a ver com Portugal, a partir de 1822, que a gente ficou independente e tal, em 1825 a gente reassina, a gente reafirma os tratados de 1810 por mais 15 anos aí. Então, vamos calcular, 1825, a gente fala assim, Inglaterra, você vai continuar tendo benefícios nas alfândegas do Brasil, você vai poder continuar entrando no seu produto aqui pagando muito pouco, 1825. Então, até 1840 a gente vai continuar sendo capacho
comercial da Inglaterra. A gente não vai conseguir ter indústria aqui no Brasil, porque não tem como concorrer, como eu acabei de falar para vocês. Só que daí o tempo foi passando e, obviamente, alguns políticos no Brasil perceberam que isso estava impossibilitando o início de uma industrialização. E aí, em 1844, foi criada uma tarifa no Brasil chamada Tarifa Alves Branco, super importante, tá? E essa tarifa Alves Branco, ela detona com essas facilidades que a Inglaterra tinha no nosso mercado. A tarifa Alves Branco é uma tarifa de proteção alfandegária. O que seria essa proteção alfandegária? Então é o seguinte, ô bonita, qualquer país do mundo quer vender pra gente, vai pagar uma taxa alta, independente de que país seja. Inglaterra ou qualquer outro país. Quando você cria uma taxa de proteção alfandegária, dificultando a entrada de um produto lá de fora, entrar aqui e concorrer com qualquer produto que você queira montar, então fica fácil você criar uma indústria. Então é nesse momento, é nessa conjuntura que vai surgir esse fofinho que a gente vai falar agora, que é o Irineu Evangelista de Souza, que é esse cara que vai começar a fazer um investimento no Brasil em termos de industrialização, em termos de produção industrial. Claro que a gente não tinha indústria, claro que a gente não tinha tecnologia, isso é óbvio, a educação nossa era super falha, super restrita a um grupo muito pequeno. A gente tem a primeira universidade no Brasil, depois que a família real chega. Então, assim, a gente não tem competência intelectual, científica, industrial. Então, esse cara, o Evangelista de Souza, quando ele percebe que tem esse tarifa Alves Branco, que existia essa possibilidade de a gente ter indústria, ele vai fazer um investimento de maquinário industrial inglês. Então ele vai comprar muita coisa da Inglaterra e vai começar a iniciar o que a gente chama de desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Então presta atenção, vem cá comigo. Quando eu falo, eu tenho uma Mauá e ele vai começar a industrializar o Brasil, não pense em hipótese alguma que ele tem inteligência de produção, e não só de produção, desculpa, mas inteligência, vamos dizer, cabeças, né? Capital intelectual, que a gente chama. Que ele tem capital intelectual para montar tecnologia e montar a indústria própria brasileira. Não vai ser isso. A indústria, na verdade, que ele vai montar, e que a gente vai chamar de indústria industrial, são maquinário e tecnologia que ele compra da Inglaterra para fazer produzir aqui. Então, não é uma indústria nacional, tá joia? Mas ele vai criar uma situação aqui no Brasil de produção industrial que a gente não tinha. Então ele vai criar banco, tem um banco específico, o Banco Mauá, que ele tinha a sua sede no Brasil espalhada filiais em vários lugares do mundo, que é o Banco Mauá. Ele vai criar um cabo telegráfico submarino, que é um cabo telegráfico que ligava o Brasil à Europa e que você conseguia saber o que estava acontecendo na Europa assim, super rápido. Então, deixa eu pensar junto com vocês a seguinte questão. Até 1825, mais ou menos, 1828, uma notícia para sair da Europa, chegar no Brasil, às vezes demorava assim 2 meses, 3 meses para sair de lá e chegar aqui. Por volta de 1825, 1828, foi criado o navio a vapor. E aí uma viagem da Europa para a América, que demorava 2 meses, ou quase 3 meses, dependendo dos ventos, essa viagem agora, ela vai durar exatamente 28 dias. Então, claro que uma notícia que acontece na Europa, ela vai demorar 28 dias para você vai chegar aqui a partir de 1830. Mas você há de convir, fulano morreu na Europa, a gente demorava 1 mês para saber que o cara morreu aqui. E demorava mais 1 mês para mandar, eu lamento. 2 meses depois a família recebia lá, eu lamento, né? Agora não. Agora o Evangelista de Souza, ele vai criar um cabo telegráfico daqui na Europa, que seria tipo quase um WhatsApp daqui para lá. Não tão rápido. Mas, ou seja, as notícias europeias, elas chegavam no Brasil muito mais rápido. Então ele vai criar esse cabo telegráfico submarino, ganha muito dinheiro com isso, né? Imagina todo mundo querendo saber o que está acontecendo lá, e a gente quer mandar notícia para lá, então você não vai achar que, que fofo. Não, que fofo não, ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Qualquer companhia de comunicação ganha muito dinheiro com isso, né? Imagina internet e tudo mais, cabos óticos hoje, esse pessoal ganha dinheiro com comunicação, né? Ferrovias. Esse primeiro cara a trazer o maquinário e instalar as primeiras linhas ferroviárias aqui no Brasil. Então, por exemplo, a primeira linha férrea que nós temos
você vai sair do Rio de Janeiro e vai a Petrópolis, se você for colocar, a máquina, a locomotiva ele vai fazer da Inglaterra para cá, ele vai fazer uma outra ferrovia Jundiaí Santos também. A gente tem que lembrar que nessa época tem produção de café lá no interior do estado de São Paulo, e isso vai mobilizar. Então, ou seja, ele vai criar algumas linhas férreas aqui no Brasil para, obviamente, ele ganhar dinheiro. Ele é um capitalista, ele está enxergando possibilidades capitalistas dentro desse país agora. Então não vai assim, ele é fofinho, ele está pensando no Brasil, ele está pensando no bolso dele, obviamente, né? Indústria de bens de consumo, ele vai criar várias indústrias de bens de consumo aqui no Brasil. Mas como assim indústria de bens de consumo? Gente, indústria de cartola, indústria de sapato, indústria de tecido, indústria de macarrão, isso, entendeu? Ele vai criar essa indústria de bens de consumo. Vamos pensar, mas aqui no Brasil está tanto consumo assim, a gente não pode esquecer que esse período que eu estou falando, 1850, 1860, 1870, o Brasil está aberto à entrada de imigrantes. E os imigrantes, eles ganham. Então, se eles ganham, eles gastam. Esse é o mercado consumidor. Então, assim, o Brasil, nessa segunda metade do século XIX, ele vai ter um mercado consumidor ampliado, principalmente por conta da entrada dos imigrantes e depois por conta das leis abolicionistas que vão acontecer. Várias leis abolicionistas da escravidão vão começar a rolar a partir dessa época, tá joia? Estaleiro, ele vai criar, por exemplo, o estaleiro Ponta Negra, que fica em Niterói. Ele vai para o estaleiro construção de navios, né? Você vê que o cara, ele investe em coisas que vão reverter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mais é um processo industrial, mais é um processo industrial. Surto, mas tá? E ele, por exemplo, eu coloquei, ele vai criar várias outras coisas aqui. Ele, por exemplo, trocou todo exagero, ele vai trocar a iluminação pública, principalmente no centro do Rio de Janeiro, para a iluminação pública com óleo de baleia, né, que os escravos iam lá, colocavam óleo de baleia, acendiam no dia à tarde, as luminárias do Rio de Janeiro, as luminárias que giram os postes de luz, né? Ele vai trocar essa iluminação, que era uma iluminação com óleo de baleia, que durava pouco e que era uma iluminação muito fraca, por uma iluminação a gás. Pô, cara, ele é prefeito do Rio de Janeiro, não fofa. Ele não é prefeito do Rio de Janeiro, ele é a Light. Não é a Light, eu estou brincando. A Light é uma companhia de energia no Rio de Janeiro, mas é a Light. A Light, na verdade, ganha dinheiro com a pessoa que... Mas, Marta, iluminação pública, sim, nós pagamos iluminação pública. Então, ele vai ganhar dinheiro com isso. Marta, mas ele está fazendo bem. Ok, ele está gerando uma situação de conforto no Brasil. Claro que sim. Mas ele está gerando emprego. Claro que sim. Mas a gente tem que pensar que ele é um capitalista. Que ele tem que ter mais atenção, obviamente, no benefício que ele vai ter com tudo isso, sem sombra de dúvida. Agora, como é que ele consegue fazer tudo isso? Como é que esse cara consegue Primeiro, que ele é um visionário, ele consegue enxergar o negócio muito à frente. E segundo, que ele vai viver um momento em que existe uma tarifa que consegue favorecer qualquer produto que ele produz aqui. Então, qualquer produto que ele vai produzir aqui não vai sofrer a concorrência que outros que tentaram fazer isso no passado sofreram na Inglaterra. Então, ele vai, por exemplo, criar um produto aqui, vai criar uma indústria aqui, que não vai sofrer a concorrência que outros sofreram quando a Inglaterra tinha aquele favorecimento do Tratado de 1810 e renovação do Tratado de 1810. Então, vamos pensar, essa tarifa alto-branco vai facilitar com que esse surto industrial aconteça, porque ele não vai ter a concorrência inglesa, já? Bom, e ele vai estar envolvido em muitos momentos da história nessa questão aí de investimento econômico e de capital. Só que ele começa a bater de frente politicamente com Dom Pedro II. Quando a gente começa a estudar Dom Pedro II, a gente vai ver que Dom Pedro II ele é muito mais um intelectual do que efetivamente um estadista, um capitalista, qualquer coisa do gênero. Esse Barão de Mauá, ele vai também começar a bater de frente com alguns grupos políticos. Ele é completamente contrário a alguma visão que alguns políticos que tinham aqui. Alguns políticos também se opunham a algumas questões que ele colocava. E aí, então, o tempo vai passando, muito tempo se passou. Eu falei, esse cara enriqueceu. E no final da vida dele, algumas indústrias dele passaram por um processo de sabotagem e ele perde muita coisa por causa da sabotagem que aconteceu, dessas sabotagens que aconteceram nas indústrias dele. E também aconteceu a revogação da tarifa Alves Branco. Quando a tarifa Alves Branco foi revogada,
extinta, a Inglaterra volta a vender produto para o Brasil por um preço super baixo, com super favorecimento, e aí, obviamente, não vai aumentar a concorrência de um produto inglês que já está no mercado e que tem uma mega tecnologia e tudo mais. Então, assim, a era Mauá é também assim, coisa rápida. Como assim uma coisa rápida, Marta? Durou quanto tempo? Anos e anos. Só que assim, quando a gente fala de alguma coisa duradoura, história, a gente está falando de uma coisa que dura 100 anos, 200 anos. Uma coisa que dura 30 anos, 50 anos de história, é uma coisa que dura muito pouco, uma coisa muito efêmera, né? Passa muito rápido. Então, a história desse cara é uma história de sucesso, e esse sucesso ele tem relação com a tarifa Office Branco, só que depois a gente vai ver uma história de fracasso, de falência, porque a tarifa Office Branco vai ser derrubada, ele vai sofrer essas sabotagens, e ele vai falir, e ele vai quebrar. Nossa, Marta, Mauá morreu pobre? Do ponto de vista do quanto de dinheiro que ele tinha, é na lama. Na lama. Do ponto de vista da minha situação econômica, não é que eu morri pobre desse jeito, entendeu? Por quê? Porque a questão do pobre e rico é uma questão relativa, né? Um cara mais rico do Brasil, um dos caras mais ricos do mundo, e aí eu falo para vocês, ele faliu, ele quebrou, eu não quero que você entenda que ele vai ficar batendo palma na casa dos outros pedindo pão. Não, não é isso. Ele vai, vamos dizer assim, a riqueza dele, o capital que ele tinha, vai ser reduzido drasticamente. Então, obviamente, ele empobrece, é assim que a gente fala. Importante Mauá, importante tarifa Office Branco, é importante você perceber que você tem esse cara que do ponto de vista empresarial, ele vai querer fazer com que o Brasil se industrializasse, crescesse, mas que em função de uma política que desacorda com aquilo que ele faz, e até mesmo por conta de políticos que não aceitavam essa visão dele, ele acaba, na verdade, esse surto industrial, essa industrialização, ela deixa de ser uma industrialização e ela passa a ser um surto. Então ela não teve uma continuidade, e ela não teve essa continuidade, então aí a gente vai demorar mais ainda nesse processo de industrialização. Mesmo que esse processo de industrialização, volto a falar, não seja uma industrialização de conhecimento próprio brasileiro, e sim de uma tecnologia emprestada, de um capital intelectual emprestado, no sentido de que quem monta as indústrias, quem faz essa tecnologia lá fora, e ele compra essa tecnologia, tá joia? Era uma olhadinha no filme, acho que vocês vão gostar. Não é um filme chato, não é um filme até que bem legal. Ou então, melhor o livro, tá joia? Beijo!